Tratei rapidamente aqui com o Renan, eu vou falar mais um pouquinho com vocês. A Quest surgiu em 2021. O primeiro turno deles de 2022 foi tenebroso. E aí, quando se fala em track record dos institutos no Brasil, é sempre a mesma conversa fiada. Ah, mas no segundo turno ele aceitou. Ah, mas na eleição de São Paulo ele acertou. E eu dei uma pincelada nisso no Bisoto by Night, no MBL, eu preciso falar de novo aqui para vocês. Parem de comprar essa conversa afiada. É hora da gente ter uma conversa de adultos sobre institutos de pesquisa. Vou falar primeiro do mais famoso, sólido, antigo e duradouro instituto de pesquisa no Brasil, o Datafolha. Todo mundo sabe que tem um viés pró-petista. Todo mundo. De 2002 até 2022, a média de superestimar o PT está na casa dos 10%. E por que dá os 10%? É sempre 5 pontos a mais para o PT do que faz na urna e 5 pontos a menos, pelo menos, do que o adversário antipetista faz na urna. Foi assim com Serra em 2002, com Alckmin em 2006, Serra de novo em 2010, o Aécio em 2014 e Bolsonaro em 18 e 22. Todo mundo sabe do viés do Datafolha, não é segredo para ninguém. Quem é experiente em campanha, quem já trabalhou em campanha presidencial, é o meu caso, já planeja, já pensa, já sabe. Chegou a pesquisa do Datafolha, você sabe, o petista está com 5 pontos a mais do que ele tem na realidade. E o antipetista está com 5 pontos a menos do que ele tem na realidade. O track record que deveria ser avaliado se a gente fosse sério, não é o faltando uma semana para a eleição. E aí eu até dei um exemplo na live hoje no Bisoto by Night, que foi o que aconteceu numa live que tava eu, o Renan, o Beraldo e o Renato em 2022. E o Renan perguntou, uma semana antes do segundo turno, qual que seria o resultado da eleição. Eu errei por 4 décimos a minha previsão. Eu dei o resultado exato, eu disse o Lula vai ganhar numa eleição muito, muito apertada e, se eu não me engano, eu cravei 50,5 a 49,5, um negócio assim. Errei por 4 décimos. Eu lembro que foi 4 décimos porque a Jéssica um dia fez a conta pra mim, revimos o vídeo. Errei por 4 décimos. Eu virei instituto de pesquisa, previsão, mãe de nada? Não virei. Eu tenho boas análises, eu consigo prever cenários antes deles acontecerem, mas eu não virei o especialista acertador de número porque acertei o resultado de uma eleição faltando uma semana. Qualquer analista político experiente deveria fazer isso com facilidade, dando risada. Os institutos sempre fazem isso em todas as eleições e aí vem a malandragem. A manipulação não vem faltando uma semana ou 2 para a eleição. Aliás, faltando 2 é o período que começa o ajuste. O instituto que era bolsonarista e que estava dizendo que o Bolsonaro ia ganhar com 10 pontos faltando 2 semanas, faltando um mês, aí faltando 2 semanas... Não, a diferença começou a reduzir. Aí o ritmo cai, tipo, era 10 pontos, passa a ser 5. Aí faltando uma semana entra na margem de empate. Aí faltando um dia sai uma pesquisa com os dois rigorosamente empatados. E aí se você perguntar pro dono do instituto no dia seguinte, não, mas veja, é porque o ritmo, nós captamos o movimento que deu a alteração. É sempre a mesma filha da putagem. 20 anos lendo pesquisa. 22. Sempre a mesma filha da putagem. Não, nós captamos o ritmo. A do Renan eu já vou dizer qual vai ser a filha da putagem. Não, mas veja, a nossa pesquisa mostrava que a rejeição dele era menor. Existia a possibilidade. Nós previmos o movimento. Aqui que previram. Aqui que previram. Quem previu, quem tá vendo, quem tá captando, que não tá prevendo, não tá... É a Atlas. E outros, o Nexus, o próprio Datafolha, o Renan cresceu em todos. Em absolutamente todos. No ritmo da Nexus, em que o Renan aparece com 3%, ele bate 10 na convenção. Exatamente o número que eu tô dizendo há mais de ano que nós vamos chegar na convenção. E que eu também não tirei da bunda, eu só vi uma análise de votação, não foi nem análise de pesquisa. E conhecendo o candidato, sabendo do desempenho que o candidato teria, conhecendo o MBL, conhecendo a missão, sabendo do desempenho que a militância entregaria, sabendo da pré-campanha que seria feita, dos moldes que a coisa correria, eu estava muito tranquilo quando eu cravei os 10%, porque eu sabia para que público que a gente ia falar, como nós iríamos falar, e a competência que a gente tem de fazer a mensagem chegar. E aí o Atlas está pegando, o Nexus está pegando, o Datafolha está pegando, todo mundo pega. Menos o picareta que vai na Faria Lima e dá palestra para um monte de investidor mediano burro, porque o Big One da Faria Lima
Ele já tá fechado há um bom tempo e ele tá dividido em 3 grupos. Tem o grupo fechado com o Flávio e que vai com o Flávio até o fim. Tem o grupo fechado com o PT, não é nem com o Lula, com a Haddad, é com o Camilo Santana, é com o Alckmin. Com quem sair dali, esse grupo vai com eles até o fim. E um terceiro grupo de big players que estão esperando, que estão olhando, que estão analisando. E que não escutam analista picareta, que nem ouvem esses caras. Não vão para os eventos deles. Não estão lá de coletinho da Faria Lima. Não estão se exibindo, não estão em café caro. Os encontros desses caras são em outros espaços, com outro nível de gente. A análise deles é séria, é feita com base em número, análise de rede, análise de posicionamento, com consultorias sérias, boa parte que não é nem brasileira, para evitar viés de contaminação local, de preferência local. Mas tem os pilantras que vão na Faria Lima e, o Renan é muito novo, ele não pode, não vai rolar. Dá entrevista em rádiozinha local e diz, mas falta proposta. O candidato que mais tem proposta. 8 vídeos de proposta por dia. O candidato que mais tem proposta. E não só tem a proposta. Tem a proposta e a explicação de como é que ela vai ser implantada. Não é só vender terreno na lua. Não é prometer o impossível. Não. Tem a proposta e a explicação. Não. Vai lá o picareta. Não, porque faltam propostas. Porque o candidato dele, aquele incompetente, aquele analfabeto, aquele carisma de chuchu, esse sim não tem. Esse sim espera o Renan falar pra depois copiar. E aí tem a cara de pau de ir no Vilela e dizer, não, ele me copiou porque eu sou mais velho. Vai tomar no teu cu, Romeu Zema. Antes que eu me esqueça. Figura patética, deprimente, ridículo. Ridículo. Pequeno. Mas nós vamos passar pelo deserto do Felipe da Quest, nós vamos passar pelo deserto dos picaretas da Faria Lima, que vão ter muito para explicar quando mais um trade fracassar, mais um trade afundar, quando tomarem dinheiro de mais um monte de otário. E aí quando tudo isso passar, nós teremos 10%, nós teremos um candidato sólido, bem posicionado, que terá dado entrevista em um monte de lugar, terá engolido todo mundo, terá participado da Marcha Nacional dos Prefeitos, vai ser elogiado de modo cada vez mais comum por figuras como Ângelo Coronel. Ângelo Coronel é senador da República. Ângelo Coronel é do grupo do PSD que opera a Bahia Profunda. É herdeiro do carlismo, tá? Pra dizer quem é Ângelo Coronel, é um dos herdeiros do carlismo. É ele e o Otto Alencar, os dois operam o carlismo no sertão baiano. Esses caras manjam de política real. Por que os prefeitos chamaram, mesmo com o Renan, defendendo pautas que são impopulares para os prefeitos? Porque eles estão sentindo na ponta. Porque a nossa mensagem está chegando. Porque o trabalho está sendo bem feito. E vocês vão colher isso logo ali na frente. É só ter paciência, estômago, ignorar a picareta, ignorar a pilantra, ignorar mentiroso, ignorar pesquisa fake e trabalhar, continuar subindo placa, continuar divulgando, continuar perguntando quem é Renan Santos. Bora pra cima que por enquanto nós estamos dizendo que o futuro é glorioso. Logo ali, agosto, setembro, nós vamos estar dizendo o presente é glorioso. Vocês vão ver outros Ângelos Coronéis se manifestarem. Vocês vão ver daqui a pouco empresário grande abrir a boca e dizer, olha, gostei do que esse menino falou. Tá falando coisas interessantes. Fala coisa com coisa. O raciocínio dele tem início, meio e fim. Aí a coisa vai ficar cada vez melhor. Só mantenha o sangue frio que vai dar tudo certo.